E hoje a gente vai relembrar alguns programas dos anos 80 que você talvez nem se lembre que existiram. Vamos juntos numa viagem ao passado para descobrir essas preciosidades esquecidas da televisão brasileira. Então se prepara para uma boa dose de nostalgia e curiosidades incríveis. Já que nos anos 80 a televisão brasileira viveu uma fase de grande criatividade e experimentação. Afinal, muitos programas marcaram época, mas ficaram pelo caminho e são quase desconhecidos pelas novas gerações. Sejam eles programas de comédia e também de auditório, ou mesmo voltados para o mundo pop e tecnológico da época. Então, se prepara aí que hoje o vídeo tá daquele jeitão e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. E de cara eu já quero falar de um programa que vamos dizer que dava um pouquinho de medo em mim quando era criança. O humorístico O Planeta dos Homens. Lembra desse? Olha, pode parecer engraçado, mas eu era pequeno e me lembro de morrer de medo dos macacos, o Charles Sócrates e o Gibinha, vividos pelo saudoso Orival Pessini, que também viveu o Patropi e o Fofão nos anos 80. Não me julga, é coisa de criança e não dá pra explicar. Olha, o caso é que o Planeta dos Homens era no bom e velho estilo humorístico, com quadros de mais ou menos ali 5 minutos cada um, mas que inovava com a história de fundo, obviamente inspirada na franquia Planeta dos Macacos, que era um sucesso na época em que esse programa foi ao ar pela Globo, isso lá entre 1976 e 1982. E Planeta dos Homens, como tudo que passava na Globo, trazia na época a nata do humorístico brasileiro. Tinha uma galera como o Jô Soares, que inclusive criou o programa junto com o Max Nunes, e ainda trazia grandes nomes como o Agildo Ribeiro e o Costinha no elenco. Pai que é cego, cala de boca. Batalha! Batalha! Eu vou abrir o jogo com você, Batalha! Abre esse olho! Abre essa butuca, Batalha! O problema é que mesmo sendo um grande sucesso, em 1981 o programa acabou passando por uma reformulação. Tudo porque tanto o Jô Soares quanto o Max Nunes acabaram saindo para produzir outro programa de humor da Globo, o Vivo o Gordo, que estreou em março de 1981. E aí com isso, o Planeta dos Homens perdeu força e virou história já em 1982. E aí, conta aí, se lembrava desse? A cena do macaco descascando banana com a mulher dentro é clássica, hein? Diz aí. Bom, já que a gente falou de humorístico e falou do Costinha, talvez você se lembre lá no fundinho da memória do programa Aperte o Cinto. Olha só, esse tem história, hein? Foi o primeiro programa de humor da Rede Manchete e como a turma do senhor Adolfo Bloch não jogava no duvidoso, eles chamaram logo o Costinha para escrever e comandar o programa, que foi ao ar a partir de março de 1986, no horário nobre das sextas, chegando a bater 17 pontos no Ibope. Eu não falei que era bom limpar a barra do guarda-vestido, hein, dona? Limpar a barra do guarda-vestido? Que história é essa, homem? Ah, bobagem, amorzinho. Não tinha nada no guarda-vestido. De fato, o Arnaldão não representa nada, é isso aí. Arnaldão? Me explica, quem é esse Arnaldão? Bom, eu não sei. Eu trabalho na Copa, você não faz fofoca. A minha boca é um pouco... O problema é que o programa foi trocando de horário, sendo primeiro empurrado para depois da novela Dona Beija, que era estrelada pela Maitê Proença, e depois, com a chegada do horário político obrigatório naquele ano, foi parar num horário ainda mais avançado e com isso perdeu audiência e foi cancelado na metade de 1987. Inclusive, as más línguas falam, né? Os fofoqueiros, as fofoqueiras, aquela galera que gosta de contar uma história, fala que o programa foi sabotado de propósito pela direção da Manchete, que achava tudo ali muito preconceituoso e tudo muito datado. Então é isso. Olha, doutor, muito obrigado. Desculpa incomodando, fico tão nervoso. Obrigado. Sei lá. A gente tem que se precaver, não é? Tem que se precaver.
Se você achava que o humor sofre de hoje no mundo da hipocrisia, tá vendo, ó, já é coisa antiga. Pelo menos a direção da Rede Manchete não descartou a genialidade do Costinha e em janeiro de 1987, enquanto o Aperte o Cinto ainda estava no ar, estreou nos fins de tarde de domingo o programa Domingo de Graça, voltado para um público mais novinho, com estilão ali mais tipo os Trapalhões. E aqui a gente teve participações de grandes da comédia, como o José Loredo, nosso eterno Zé Bonitinho, e também a atriz Suzane Carvalho, antes dela virar piloto de corrida, inclusive com um quadro onde ela vivia uma bruxinha. E foi assim que o Costinha ficou mais 2 anos na Manchete, já que o Domingo de Graça ficou no ar até 1989. Domingo de Graça. Godofredo, um assessorista muito esperto. Com ele sempre cabe mais uma. Subimos todas de biquíni e as fantasias sobem depois. Isso aí. Concorda? Não só concordo, como estou louco para chegar no quadro. E diz aí, tá gostando de relembrar esses clássicos do passado? Então bora deixar aquele like felpudo. Agora, saindo ali dos humorísticos, saindo um pouquinho da Globo e também da Manchete, que tal a gente ir pro SBT, relembrar do programa Pop, TV Pou. Veja que bom jogar com a gente na TV Pou. Olha, esse era inovador, né? Só que você sabia que TV Pou não foi uma criação do SBT? Na verdade, o Silvio Santos descobriu um programa com o mesmo nome que fazia sucesso como game show na televisão dos Estados Unidos, já que ele vivia por lá. Pick up your phone, let's play together. Wow, TV Pou. It's time for fun and prizes with Captain Mitch and Pow, the only game in town. Aí aquela boa e velha sabedoria e tino pra coisa que o titio Silvio Santos tinha, a versão brasileira do TV Pou estreou no SBT em agosto de 1984, sendo de cara apresentado pelo Paulo Barbosa em São Paulo e o Charles Miara na versão carioca, comandando as brincadeiras e jogos com a criançada e também com os adolescentes que ligavam pro programa, provavelmente levando os pais da época à loucura com as contas de telefone. Já que eu vou dizer, ligar de casa naquela época era mais caro que viajar de primeira classe hoje. Se bem que não. Depois disso, mostrando que era um programa antenado na modernidade e tudo mais, TV Pou foi apresentado por vários apresentadores diferentes, como por exemplo o grande Luiz Ricardo, que era o bozo mais famoso do SBT, a baianinha Mara Maravilha, esbanjando graça como sempre, o Glu-Glu, né, o Serginho Malandro, o João Kleber e até mesmo o saudoso Gugu Liberato. Alô, moçadinha que curte o nosso TV Pou, olha aí o nosso programa de volta, todo mundo... E aí, Luiz Ricardo, vem cá! Ave Maria do céu! Beijo. Rapidinho, todo mundo embora, rapidinho, tá bom? Falou, tudo bem. Boa tarde aí e fiquem hoje com a marca que o TV Pou tá uma porreta, fica com a marca. E não dá pra negar que TV Pou era um programa divertido, era um programa inovador, era um programa interativo, né? Mas, se não fosse isso tudo, ainda tinha um motivo bem especial para ele ser lembrado até hoje. Afinal, foi no programa que ocorreu, em agosto de 1984, a estreia das séries mexicanas Chaves e Chapolin, que também passaram a ser exibidos no programa Bozo pouco tempo depois. E aqui eram exibidos entre os jogos interativos na base do Pou. Vamos brincar agora? Qual é a palavra mágica? Falou, bichinho, vai lá, agora começou! Vai! E foi assim, marcando época, que TV Pou ficou no ar até metade de 1986. E tá gostando desse vídeo? Eu aposto que tá. Então, ó, se você tá chegando agora aqui no canal, ou já tá um tempinho aqui, vamos lá, se inscreve, aproveita para badalar o sininho, são 2 vídeos por semana. E vamos ajudar ainda mais? Que tal compartilhar, hein? Vou até dar uma ideia. Como sugestão, meu caro amigo, minha cara amiga, você pode compartilhar com aquele seu amigão que ficava pendurado no telefone, seja ligando para algum desses programas de TV, seja passando o trote e dias depois tomava-lhe altas coças, né? Dependendo do estado, surra, tunda, enfim, quando a conta do telefone chegava, que tal? E a gente sabe que hoje em dia qualquer criança já nasce com toda a tecnologia ao redor dela, né? Seja mexendo no celular, mexendo no tablet, mexendo na televisão interativa, não importa. Na nossa época não, era bem diferente.
qualquer novidade tecnológica, nossa, era uma coisa do outro mundo, né? Conta aí. Eu lembro quando chegou o primeiro computador lá em casa, né? Com tudo aquilo, né? Tapando o monitor, tapando o teclado, parecia um segredo que tinha ali. E eu fiquei olhando para ele igual um macaco olha para a fogueira pela primeira vez. E pensando nisso, em trazer qualquer novidade que tivesse na época, que no final de 1983, a Bandeirantes colocou no ar o programa TV Informática, o primeiro programa sobre informática do Brasil. E aí, sabia que já tinha computador naquela época no Brasil? Mentira. E quem apresentava o programa nos inícios de madrugada era o Levi Fidelix. Agora, se você acha que a apresentação, né, era toda descoladona, tipo TV, pô, se enganou. Parecia uma apresentação da Hora do Brasil. A informática está presente em todos os setores da atividade humana. Na economia, na política, na educação. E o programa TV Informática trouxe hoje dois eminentes políticos que vão falar justamente sobre o impacto da informática no setor público. Talvez porque na época o computador fosse realmente uma coisa mais formal, né, e tal, e as pessoas até usassem relógio de bolso e monóculo para deixar claro que tinha um PC ou trabalhavam com, sei lá. O caso é que TV Informática ficou no ar pela Bandeirantes trazendo entrevistas e novidades sobre o mundo da computação até 1985. E no mesmo ano o programa foi transferido para o SBT, ainda com o criador do programa, o Levi Fidelix, mais conhecido como Homem do Aerotrem, no comando da TV Informática. O negócio é que o programa não fez o mesmo sucesso que na Bandeirantes e no mesmo ano acabou saindo do ar no SBT. Agora você, jovem, se acha que eu tô, exagerando um pouco a respeito da tecnologia de 40 anos atrás, saiba que não. Saiba que no mesmo jornal de 1984, onde eu peguei a programação do TV Informática, o anúncio de uma gravadora gigante com espaço para 2 fitas cassete para você gravar suas incríveis mensagens deixadas por terceiros era destaque de mais de meia página. Se bem que naquela época a galera tinha secretária eletrônica porque nem imaginava em sofrer com esses milhões de ligações de bots que a gente tem hoje em dia. Então, não sei se foi tão bom assim evoluir. Mas deixando ali as divagações de lado, vamos voltar para a Rede Manchete, que é sempre bom demais. E melhor ainda é relembrar o programa Cinemania, que ia ao ar no início das tardes de sábado. E o programa sobre cinema estreou na programação da Manchete em 18 de junho de 1988 e era apresentado pelo crítico Wilson Cunha, que ainda tinha como assistente a apresentadora Tânia Rodrigues. E a Cinemania era tipo ali uma revista 7 eletrônica, né? Quem é mais antigo lembra da revista 7. E trazia as estreias da tela grande, relembrava os grandes clássicos e atendia cartinhas dos telespectadores que escolhiam as suas sequências favoritas de filmes famosos da época, sempre com o Wilson levando tudo no estilo bate-papo informal da época, mas era. E hoje nós estamos aqui para falar de um filme de cinema feito a partir de um seriado de televisão com lançamento em vídeo previsto para os próximos dias. Os Intocáveis. Menos durão que o Robert Stack. Ou seja, era um programa do YouTube muito antes do YouTube. Muito antes do tempo que qualquer um tirava uma foto ali meio embaçada de um filme, em produção ou jogada por drone, enfim, e já sentencia que o filme vai ser um flop, mesmo que ele só venha estrear dali um ano. Já que naquela época, na maioria dos filmes, vamos dizer, a gente só sabia a existência quando via o pôster no cinema, pegava de surpresa, ou pegava a fita na mão dentro da locadora, ou mesmo quando assistia na televisão. Então só dá pra dizer que um programa assim na época era bom demais. Olha, e o programa realmente deu tão certo, mas tão certo, que em 1991 ganhou um spin-off conhecido como Cinemania 2, mais forte ainda. Era esse o nome. Programa que era exibido nas madrugadas de segunda para terça, com conteúdo ali mais adulto, incluindo cenas de filmes eróticos.
Os 2 programas ficaram no ar até 1993, mas com certeza deixaram muitas saudades pra galera que teve a oportunidade de ver as críticas e comentários do Wilson Cunha. Mas me conta, lembrava de Cinemania? Qual desses programas era o seu preferido? E melhor ainda, quais outros programas você acha que merecem estar numa parte 2? Depende tudo de você. E antes que esse vídeo acabe, a gente não pode deixar de agradecer os membros Felpudo Gold e Felpudo Silver. Com a ajuda de vocês, a gente continua produzindo conteúdos cada vez mais nostálgicos, então que tal você se tornar um membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver também, hein? O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link secreto para o nosso grupo do WhatsApp. Tô esperando você. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo. Se você está chegando agora aqui no canal, aproveita para conhecer também as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!